Papel fere pedra. Audiolivres. Banzeiro Ocotó. Uma viagem pela Amazônia, centro do mundo. Escrito por Eliane Brum. 2018. Alice. Se as pombas se tornaram um espelho perturbador em Altamira, uma outra tão incômoda, aquela que se recusou a ser extinta pela humanidade e tratou de se humanizar, os urubus se converteram numa revelação. Sua imagem relacionada à morte, à pilhagem e às trevas e à sujeira que habita o senso comum e também a literatura, só poderia ter sido produzida por uma mente deformada. O olhar contemporâneo, impactado pela crise climática, vê nos urubus aqueles que se adaptaram à destruição sem se tornar destruidores. Presença frequente e numerosa nas ruas de Altamira, urubus comem restos da morte. Não matam, apenas limpam a cidade dos despojos que, ao apodrecerem, poderiam produzir mais morte. Ultrajados por humanos, ainda prestam um serviço. Mas essa é apenas a adaptação dos urubus às cidades. Quando não mais nas ruínas da floresta, mas na floresta, urubus são majestosos. Voam alto, bem alto, e planam nos céus por longas distâncias, enormes asas negras abertas, como que parando o tempo. Na época em que tartarugas da Amazônia botam ovos nas praias, outra maravilha ameaçada, urubus esperam. E então pousam sobre os ovos que elas não conseguem enterrar com rapidez. E se alimentam. Não mais subservientes como nas cidades, mas em bandos sincronizados, abrindo suas asas desde o céu. Escondidos na vegetação, observamos essa luta de vida e morte sem interferir. Há momentos em que não enxergamos as grandes tartarugas, cobertas apenas pelas ondas de areia que produzem ao sepultar seus ovos para a vida. E então, o vôo dos urubus encobre o sol e faz noite. Urubus não ameaçam tartarugas da Amazônia enquanto espécie. Quem as ameaça são humanos, caçadores que chegam às praias quando já não estamos e matam as mães em grande quantidade. Se um dia me perguntarem que pássaro eu gostaria de ser, eu responderia sem piscar: urubu. Em 2017, acompanhei tartarugas chegando ao tabuleiro do Embaubau depois de uma viagem épica para botar seus ovos. E passei o Réveillon de 2018 recolhendo tartaruguinhas que nasciam a centenas, emergindo da areia como seres mitológicos. Interferíamos para que pudessem ser levadas a um lugar seguro, onde teriam mais chance de alcançar a vida adulta e salvar sua espécie da extinção. Foi o melhor Réveillon da minha vida. O único em que senti que algo novo nascia também em mim. Minha mais intensa experiência nesse serviço, porém, havia ocorrido 10 dias antes, em 20 de dezembro, quando vi Alice se autoparir da areia. Eu conto assim. Desponta uma cabecinha, brotando da areia. Ploft! Ela é pouco maior do que uma unha, mas uma unha é capaz de esmagá-la. Sou o primeiro ser vivo que ela vê. Meu olhar, seu primeiro contato com o mundo de fora, o planeta que fica além da areia. Vida com vida. O êxtase é todo meu. Ela pode estar apenas assustada ou curiosa. Ainda no lado de dentro,
ao restante de seu pequeno corpo. Abra seu polegar e seu indicador, mas não muito, e você saberá o tamanho dela. Vou chamá-la de Alice, como minha neta que nascera menos de 2 meses antes, porque nós, humanos, gostamos de nomear, e eu já a amava muito. Mas ela deve se conhecer por caminhos que desconhecemos. Alice é uma tartaruga da Amazônia, um dos maiores quelônios de água doce do mundo, e sua espécie reedita, ano após ano, uma saga impressionante. Aquela cabecinha verde é um esforço monumental de sobrevivência de um ser cada vez mais ameaçado. Sua mãe teve de enfrentar perigos tão grandes como os de Ulisses em sua Odisseia mítica, para botar o ovo de onde ela eclodiu. E Alice, aquele pequeno conjunto de fragilidades que ainda nem espichou seu nariz ao sol, terá pela frente uma travessia povoada de armadilhas reais. Alice é pequena, mas valente, muito valente. Não valente como qualidade moral, mas como força de vida. Se não fosse valente, sua cabecinha não estaria lá, curiosando o mundo além do mundo. Vou contar de Gumersinda, que poderia ser sua mãe. Não sabemos quem é a mãe de Alice, mas sabemos que Gumersinda esteve lá, no tabuleiro do Embaubau, na bacia do rio Xingu, no Pará. Esse território é lugar de reprodução de Gumersinda e de outras 20.000 tartarugas, assim como de tracajás e de pitiús, outros tipos de quelônios. O tabuleiro do Embaubau é um espaço que, à primeira vista, faz o mundo parecer bom. À primeira vista, ele é só lindo e habitado por espécies que conversam sem atrapalhar o silêncio. Gumersinda é uma das 8 tartarugas monitoradas pelos biólogos Cristiane Costa Carneiro, conhecida como Cris das tartarugas, e Juarez Pesutti, o Juca, professor do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Em 2013, eles acoplaram um rádio e uma antena a cada uma delas para acompanhá-las por satélite. Os beiradeiros chamam essa antena de chifre. A de Gumersinda era a única que 4 anos depois permanecia ativa. A bateria das outras pode ter acabado, ou o chifre se perdido, ou algo mais brutal. Gumersinda não. Ela segue sob vigilância, como se estivesse em um reality show no qual ela é a única que não sabe que é estrela. Ou será que sabe? Cris das tartarugas e Juca fizeram carreira acadêmica, mas muito do que aprenderam foi com beiradeiros da região do tabuleiro. Seus mestres, como a bióloga explica. Antônio Davi Gil, o Tuica, é um deles. Quase cego, ele fareja as tartarugas e esclarece que elas entendem muito de gente humana e também de floresta, mais do que qualquer humane, mais do que doutor, mais até do que ele mesmo, que praticamente nasceu dentro do rio. Abre aspas. A tartaruga é grande, mas ela sabe muito de água. Ela sabe mais do que eu. Fecha aspas. Tuica está fazendo uma canoa bem grande, uma em que caibam os 8 filhos, porque desde que o Xingu foi barrado não acha mais peixe para comer. Diz que vai colocar toda a família dentro e partir para algum lugar da floresta onde os homens do progresso não o alcancem. Tuica é mais parecido com Gumersinda, que conhece bem, do que comigo, que sou formalmente da mesma espécie. Ele e Gumersinda são floresta. Eu ainda não consegui me tornar floresta.
Gumersinda é a única entre as 8 tartarugas cujo nome não homenageia nenhuma mulher da família de Juca ou de Cris. Angelina é a avó do Juca. Carmela, a outra avó do Juca, dessa vez a paterna. Maria é a mãe do Juca. Dani é a mulher do Juca. Teresa é a filha do Juca. Lúcia é a mãe da Cris, há ainda a própria Cris, que batizou com seu nome uma delas. Mas e Gumersinda? É o cachorro do tio Murilo. Parente do Juca, tio Murilo tem um cão beagle de nome Gumersindo, que, segundo o sobrinho, não tem nada de especial. Se Gumersinda, a tartaruga, soubesse disso, talvez tivesse enfiado a antena no rabo de um jacaré e comido ela mesma o rádio. Mas ela não sabe. Enquanto Gumersinda tem o nome do cachorro do tio Murilo, Carmela e Maria ostentam nomes quase míticos na história do combate à ditadura empresarial militar. Carmela Pesutti, a avózinha do Juca, falecida em 2009, foi presa, torturada e deportada para o Chile em 1971, junto com 70 guerrilheiros trocados pelo embaixador suíço que havia sido sequestrado pela Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR. Maria, mãe do Juca, tem hoje cachinhos de algodão, segundo o filho. Mas foi militante do Comando de Libertação Nacional, o Colina, e de outras organizações clandestinas que lutavam contra a ditadura. Com o codinome Lia, planejou e foi uma das executoras do célebre assalto ao cofre do Adhemar, escondido na casa da amante do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros. É possível que tenha sido a primeira comandante mulher de uma organização guerrilheira, a VPR. Já Maria do Carmo Brito foi presa, torturada e deportada no grupo de 40 libertados em troca da devolução do embaixador alemão em 1970 e enviada para o exílio na Argélia. Abre aspas. Na época em que dei os nomes, pensei que fazia uma homenagem silenciosa. Fecha aspas. Conta Juca. Gumersinda, que homenageia apenas o cachorro sonso do tio Murilo, tinha 35 quilos na última vez em que foi pesada, mas sua espécie pode passar dos 60 quilos. Ela vive no arquipélago de Marajó, na foz do rio Amazonas, mais especificamente na Ilha Salvador, no município de Afuá. É lá que ela passa a maior parte do ano, comendo e se esforçando para continuar viva. Gumersinda provou-se fiel ao que os cientistas chamam de área de alimentação e área de desova. Uma e outra só são abandonadas quando a comida escasseia, caso da área de alimentação, e os riscos para os filhotes se tornam grandes demais, caso da área de desova. É possível saber onde Gumersinda está, mas o que será que ela sente? Qual é a sensação de nadar ou de se expor ao sol? Como ela experimenta seus instintos? O que sabemos é que em 6 de agosto de 2017, algo se moveu dentro de Gumersinda, algo que a impeliu a deixar sua casa e se pôr a caminho. Nos anos anteriores, ela iniciou sua jornada algumas semanas mais tarde, mas, daquela vez, Gumersinda e as outras perceberam sinais de que as grandes chuvas chegariam antes do tempo. Gumersinda iniciou então uma travessia de 854 quilômetros, quase 2 vezes o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, com muitas chances de morrer no percurso. E fez isso nadando. Algumas de suas colegas de chifre costumam vencer distâncias ainda maiores, de mais de 1.000 quilômetros.
Nem Gumersinda nem elas estão sozinhas. Essas mães viajam em bandos de mais de meia centena de tartarugas, colocadas em movimento por um instinto imperativo. Gumersinda viaja mais pesada, com pelo menos 3 quilos extras, compostos de cerca de 100 ovos. Esse número é apenas uma média. A quantidade pode chegar a algumas dezenas mais. E viaja devagar, talvez cuidando de sua preciosa bagagem. Em bando, são como um grupo de mães, subindo primeiro o Amazonas, depois o Xingu. Nadando contra a correnteza pelos grandes rios, mas não alegremente. Atentas, cautelosas, escutando e farejando. No Amazonas os riscos existem, mas são menores. Jacarés, às vezes, ribeirinhos em busca de uma tartaruga para matar a fome do dia. Alguma caça comercial. Na região do município de Gurupá, já no Pará, começa a aparecer um número maior de caçadores de tartarugas. Mas é na região de Porto de Mós, no rio Xingu, que a vida de Gumersinda e a de suas companheiras se converte em perigo. Cris das tartarugas fica tensa quando Gumersinda se aproxima da região de Porto de Mós. Seus olhos se prendem ao computador, acompanhando os sinais do satélite. Naquele território, predador é humane. E só o que é humane sabe destruir em massa. Ali, caçadores colocam o espinhel, uma barreira com até 1000 anzóis. Na ponta de cada um deles está o mucajá, uma fruta que equivale a um bombom para as tartarugas. Nessa barragem perfurante, centenas morrem por dia. Cada uma dessas tartarugas, assassinadas em sua viagem de maternidade, carrega outras 100 possibilidades de vida. Carrega uma centena de Alices que não nascerão. É criminoso. A caça de tartarugas da Amazônia, Podocnemis expansa, é proibida. Só a população ribeirinha, se não tiver outra fonte de proteína disponível, pode capturar uma tartaruga para alimentar a família. E apenas nessas circunstâncias. Mas o que é a lei? Se humanos já são mortos impunemente na floresta e em todo o Brasil, o que restaria para as tartarugas da Amazônia? Essas mães são vendidas para restaurante, viram prêmio em competições. Em 2017, chegavam a valer R$ 200 no mercado ilegal à luz do sol. Sua vida é assim interrompida. Uma brusquidão, uma dor excruciante, o sangue. As tartarugas deixam de ser criaturas capazes de um feito extraordinário para serem reduzidas a mercadorias. A pessoa humana é a única predadora que tira a dignidade do que é vivo ao matá-lo. A tartaruga morta por um jacaré, ser contra ser, ainda é uma tartaruga. A tartaruga morta por um beiradeiro para matar a fome, ser contra ser, ainda é uma tartaruga. A tartaruga morta por caçadores para o comércio é carne de tartaruga, esvaziada de substância, só tem preço. Nesse ponto da viagem, olhamos para a Cris e parece que ela não respira. Gumersinda ultrapassa Porto de Mós, uma façanha que tem se repetido ano após ano. Então, a bióloga suspira. Suspeita que Gumersinda aprendeu que não deve comer esses bombons na região de Porto de Mós, que passa por baixo da barreira e segue, atenta, cautelosa, escutando e farejando seu predador mais feroz. Gumersinda só alcança o destino, o tabuleiro do Embaubau, 32 dias depois da partida, em 8 de setembro.
Está exausta, mas ainda não está a salvo. Desde 2016, o tabuleiro pertence à categoria legal de Refúgio de Vida Silvestre, uma unidade de conservação criada para proteger quelônios que fazem dele um gigantesco berçário nessa época do ano. Mas nem ali caçadores dão trégua. Em 2017, a fiscalização atrasou porque as voadeiras estavam quebradas. Gumersinda e as outras tartarugas adivinharam a ameaça. Testemunharam outras mães serem caçadas. Escaparam dos espinhéis de Porto de Mós e foram capturadas na área protegida por lei, onde a lei é uma miragem. Gumersinda fareja a fera que é humana e a teme. Gumersinda escuta, está arisca, com medo. Ela pode botar seus ovos na Piteruçu, uma praia que não passou por intervenção humana, ou na Juncal, uma ilha alteada artificialmente para que haja mais areia para ninhos. Gumersinda parece preferir a areia mais macia e fria de Piteruçu, onde ovos têm mais chance de eclodir. Mas como houve ataques de caçadores, Gumersinda observa e hesita. Cabe a ela fazer a escolha mais difícil. Correr um risco maior de perder a vida e uma centena de ovos, mas dar condições mais favoráveis aos filhotes ao nascer, botando ovos na Piteruçu. Ou se arriscar menos e escavar seu ninho na Juncal, onde filhotes terão menor chance, tanto para deixar os ovos quanto para sobreviver, por conta da areia mais grossa e das temperaturas mais elevadas. Gumersinda leva mais de 20 dias para fazer essa escolha. Fica indo e vindo com as outras, a cada dia arriscando-se um pouco mais longe na praia, cheirando o chão, avaliando e experimentando, decidindo. Depois, ela e seu bando assoalham. Deitadas sobre a areia, aquecem-se ao sol para estimular o metabolismo e também a ovulação. Até que uma ou duas mais corajosas começam a escavar o ninho e as outras a seguem. A tartaruga Gumersinda acaba por escolher a ilha de Juncal, como a maioria. Ela se banha no rio uma última vez antes de escalar a areia da praia. Lentamente, farejando e escutando. Se pressentir qualquer perigo, ela volta. Gumersinda escolhe o lugar. Não há muitos disponíveis. Centenas de tartarugas escavam ninhos. Vrum, vrum, vrum. O barulho que fazem não cabe em palavras. Cada uma das centenas levanta uma nuvem de areia de quase 2 metros de altura. Cavam sem parar, sem parar, sem parar. São 3 horas da madrugada quando o nosso barco encosta na ilha de Juncal. Naquele momento, vivo minha experiência mais profunda como estrangeira. 2 anos mais tarde, eu participaria de uma expedição pela Antártida, que faria esse sentimento se ampliar ainda mais. Não apenas estrangeira, mas astronauta. A paisagem é iluminada apenas pela lua, e as gaivotas sentinelam nossos passos. De imediato nos denunciam com seus gritos agudos, avisando que aquele que não deveria estar lá está pisando terra de mais que humanes. Avançamos em silêncio. As tartarugas estão mais assustadas do que o habitual por experiências recentes de violência. Semanas antes, 3 agentes da fiscalização estavam bêbados na praia, pisando na área da desova e mexendo com as tartarugas. O estresse dessas mães limita nosso trabalho de documentá-las. Rastejamos até chegar às bordas do tabuleiro e não ultrapassamos essa fronteira.
Ficamos ali por quase 3 horas, deitados de barriga para baixo na areia. Não enxergamos nada além das estrelas, tantas estrelas acima de nossa cabeça. O que acontece bem perto, só escutamos. Vrum, vrum, vrum. E escuridão. Estamos ali para que elas se acostumem com o nosso cheiro e nossa presença, para que acreditem que não lhes faremos mal, do contrário, voltarão para a água. O dia amanhece no tabuleiro do Imbaubau, e o que vemos está fora do alcance dos adjetivos. Percebo que o limite não é só o da proximidade, mas também o das palavras, e é honesto reconhecê-lo logo. Lilo Clareto e eu sabemos que imagens e palavras contarão apenas uma parte da enormidade que é a própria vida se narrando. Beleza, violência como um único substantivo, fundido num só corpo de letras. O encantamento é interrompido por uma esquadrilha de urubus. Crac! São centenas e são imponentes. Num de repente baixam do céu sobre a praia. Não ameaçam as tartarugas, protegidas por grossas carapaças de até 80 centímetros de comprimento, mas seus ovos, quando acontece de algum ser empurrado para fora por acidente. Na ânsia de escavar, às vezes essas mães acabam lançando ovos de outra para fora do ninho. É quando os urubus avançam. As tartarugas os aceitam como um faz parte. Gumersinda escolhe lugar. Ficará cavando sem parar por 1 hora, até que o buraco atinja mais de meio metro de comprimento, às vezes até 70 centímetros. Ali será ninho de seus filhotes, e ela capricha na profundidade para que predadores não consigam alcançá-lo com bico ou garras. Fica imóvel. Por cerca de meia hora, botará 100 ou mais de ovos. Ao redor, vrum, 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 areia voando por todos os lados. Urubus são intrometidos, mas ela não parece se importar. O que experimenta ela nesse momento? Não entendo a linguagem de Gumersinda, nem ela a minha. Meia hora mais tarde, Gumersinda se levanta e começa a cobrir o buraco. Há uma tecnologia atávica neste, como em todos os atos. Com as patas traseiras, ela vai jogando areia para dentro do ninho e com o peito, chamado por biólogos de plastrão, ela vai batendo para compactá-la. Cris não se contém. É perfeito, sussurra. Mais 1 hora até que a areia vire escudo para os ovos. Cada tartaruga é ali uma artista fazendo a escultura da reprodução. Ao final do período de desova, haverá um tesouro de 2 milhões de ovos enterrados. É uma estimativa. Pode ser metade disso, pode ser mais que isso. Depende das variações climáticas, cada vez mais intensas, e da competência do sistema humano de fiscalização, em geral muito duvidoso, às vezes propositalmente incompetente. Em 2009, ano em que não houve proteção, cerca de 2.000 tartarugas foram capturadas no tabuleiro do Imbaubau para virar mercadoria. Lembro de minha estreia na floresta em 1998, quando percorri a Transamazônica. O primeiro chão em que botei minhas botas de gaúcha foi Itaituba, na beira do rio Tapajós. Fui recebida por um militar de alta patente, se ainda me lembro, um coronel do exército, interessado em saber exatamente o que eu andava fazendo e me auxiliar, entre aspas, no que fosse necessário.
Na noite da chegada, haveria uma grande festa dos militares alocados em Itaituba. E como já contei, militares na Amazônia parecem não terem sido informados de que a ditadura acabou, marchando pelas cidades e pela floresta com coturnos, arrogância e a certeza de sua prevalência sobre civis. Mais tarde, em 2019, quando Jair Bolsonaro chegou à presidência do Brasil, entendi com mais clareza que, em alguma medida, a ditadura nunca havia acabado e que uma parcela estrelada dos fardados continuava querendo mais poder. Herança de muitas deformações, entre elas a de uma república que começou com um golpe militar. Naquela noite de festa, uma enorme tartaruga da Amazônia era prato principal. No centro da mesa, ela era banquete. Experimentei, mas não consegui comer até o fim. A certa altura, o coronel se aproximou para pedir, entre aspas, que eu não mencionasse que os militares comiam uma criatura da floresta cuja caça e comercialização eram proibidas. Não respondi nem que sim, nem que não, algo que sou mestra em fazer quando é necessário. Mas passei a noite com náuseas. Quando escrevi a reportagem, deixei de mencionar esse fato porque o coronel era fonte de um colega. Nunca, porém, me livrei dessa vergonha. Lembro desse momento baixo ao observar gestos de Gumersinda escavando para sobreviver. Gumersinda termina. Parece satisfeita com sua obra. Olha para o céu. Em nenhum momento deixa de farejar, escutar, atentar. E então empreende o caminho de volta para a água. Gumersinda está exausta. Como na Juncal a areia é mais grossa, suas patas se feriram e sangram. Suas patas são como mãos em carne viva. A pessoa tartaruga mergulha no Xingu. No 27º dia de sua estadia no tabuleiro do Embaubau, em 5 de outubro, ela inicia sua longa jornada de retorno. Está mais magra, porque há poucas frutas na região da desova e a competição é grande. Já não carrega bagagem preciosa. Dessa vez, nada a favor da correnteza. Mas a fera que é humana está lá, com seus espinhéis e suas redes. Gumersinda não permite que a exaustão embote seus sentidos, nem que fome a engane. Ela nada muito rápido, desvia de perigos. É grande sobrevivente. Gumersinda e as outras são magníficas. Cris a acompanha pelo computador. Ela divide a base no tabuleiro do Embaubau com 12 agentes de fiscalização, um biólogo e policiais militares da patrulha ambiental. Mais uma vez está tensa. Seu escritório, entre aspas, embaixo da casa, fica ao lado da rede onde ela dorme. A sede é construção abafada e infestada de baratas. Ali, entre alicerces da casa, bate uma brisa enquanto essa espécie de doula de tartarugas acompanha o percurso de Gumersinda na tela. E então, alívio. Em 17 de outubro, Gumersinda está de volta ao arquipélago de Marajó. Levou apenas 13 dias para vencer mais de 800 quilômetros pelos grandes rios. Nadou uma média de 65 quilômetros por dia. Gumersinda agora se alimenta, se fortalece. Dali a 1 ano, se não for morta por nenhum predador, empreenderá mais uma vez a saga. O que eu chamo de saga, para Gumersinda é apenas vida. De setembro a janeiro, a ilha de Juncal é ninho gigantesco, povoado apenas por pássaros e por múltiplos insetos. A película verde, que antes revestia parte da sua pele como seda muito fina,
ao final de cada ano se encorpa. O inverno amazônico chegou e as águas descem do céu. Há dias em que há rio em cima e rio embaixo. Tudo ali cresce ferozmente. É tempo de os primeiros ovos começarem a eclodir, cerca de 45 dias depois de serem aninhados por suas mães em regaço de areia. O tabuleiro do Imbaubau se transforma em berçário, de bebês tão frágeis e tão valentes, como Alice. Mais uma vez, somos astronautas desembarcando em lua da Terra na madrugada. Dessa vez ainda mais cedo, por volta da meia-noite. E mais uma vez, pássaros nos adivinham e nos denunciam. É nessa hora que pequenas tartarugas começam a brotar da areia. A ilha de Juncal está cercada por uma tela para a realização de um programa de manejo. Tartaruguinhas são recolhidas e jogadas em caixas. Serão contadas e libertadas em lugares escolhidos, onde supostamente têm mais chance de sobreviver. Filhotes mais ousados conseguem saltar a cerca e rumam para a água, onde, com sorte, encontram tartarugas adultas que escolheram viver na região do tabuleiro do Imbaubau o ano inteiro. Se agrupam junto a essas fêmeas, que com sua presença robusta os protegem de alguns predadores. Ficam se fortalecendo, comendo folhas, limo e pequenas algas, crescendo. Talvez no ano seguinte migrem com suas mães que voltam para a desova, mas não há provas de que isso acontece. Há madrugadas em que nascem até 20.000 bebês de uma vez. 20.000, a população de algumas cidades do interior do Brasil. Agora podemos caminhar sobre o tabuleiro, mas com cuidado. Pé depois de pé, muito lentamente, porque filhotes brotam por todos os lados. Acabaram de nascer e espiam esses gigantes andando sobre duas pernas, que somos nós. Queremos acompanhar um nascimento. Parece fácil, mas não é. É preciso adivinhar onde há ninho em que filhote vai nascer nas próximas horas. É necessário observar se um pequeno redemoinho vai se ampliando na superfície. Posicionamos a câmera de vídeo diante de um deles e filmamos movimentos quase imperceptíveis. Aos sussurros, comemoramos cada alteração. E então, 2 horas depois, com corpo e câmera na mesma posição, nasce uma paquinha, inseto que se esconde na areia. Filhotes que correm ao nosso redor devem achar que nasceram num planeta de criaturas altas, mas de miolo mole. Com a ajuda de Cris, que não consegue parar de gargalhar de nossa desventura, deslocamos a câmera para outro redemoinho, alguns centímetros ao lado. Alice está ali, mas não sabemos. Esperamos. Não há dúvida de que será fêmea. Como a ilha de Juncal foi alteada artificialmente, a areia é mais grossa. Se a areia estiver numa temperatura acima de 32 graus, o que se desenvolve é aparelho reprodutor feminino. Se estiver abaixo disso, o que se desenvolve é aparelho reprodutor masculino. Como a temperatura da areia mais grossa no Juncal está acima de 32 graus, 100% são fêmeas. E assim, ano após ano, machos vão rareando. Décadas atrás, beiradeiros relatam que havia vários machos cercando uma só fêmea. Hoje, essa cena é improvável. Nós, que não sabemos olhar, enxergamos apenas paisagem estonteante, mas há constante explosão de acontecimentos simultâneos. Sexo, nascimento, morte. Estamos há 1 hora ali sem que nada pareça acontecer.
E então, ploft, brota uma cabecinha da areia. São 13h12 da madrugada de 20 de dezembro de 2017. E Alice faz seu primeiro contato com o mundo de fora. É minúsculo, é grandioso. Parece um repente, um súbito, mas não é. Aquela pequena permaneceu no mundo submerso feito de areia, em escuridão total, por no mínimo 10 dias depois de romper a casca. Enquanto esteve no ovo, ela se alimentou do vitelo, a gema, por meio de uma espécie de cordão umbilical. Sim, Alice tem umbigo. Quando o vitelo acaba e o umbigo já está bem sarado, ela deixa o ovo. Mas carrega dentro de si algo desse alimento, uma reserva que a sustentará pela longa jornada rumo à superfície. Dias e dias cavando com patinhas que recém começaram a ser experimentadas. Para cima, numa areia mais grossa do que a ideal, compactada pelas primeiras chuvas e pela maré que sobe. Para filhote de tartaruga, nascer é epopeia. Mais ainda para uma desbravadora como Alice, a primeira a deixar ninho. Suas irmãs seguirão túnel aberto por ela. Alice ainda nem viu o mundo e já está exausta. Tem olhos ainda fechados e respira pela boca, ofegante. Por esse único gesto já é uma sobrevivente. De cerca de 2 milhões de ovos, Alice é uma das 400.000 tartaruguinhas que chegaram a brotar, este também número estimado. Houve anos em que foi metade disso, outros em que foi bem mais. A média de nascimentos é de 20% apenas, afirma Chris. O restante dos ovos nem chega a eclodir, seja por alagamentos ou por temperaturas altas. Ovos postos pelas antepassadas de Alice eram usados aos milhões como óleo para a iluminação de cidades. Hoje, caça por humanos e crise climática são o que ameaça a sobrevivência da espécie. Mas Alice ainda não sabe que sua vida está destinada a ser drama, talvez tragédia. Ela está ali, tentando. Só abre seus olhinhos verdes pela primeira vez quando o inseto pousa sobre ela. Em seguida, é besouro que usa sua cabeça como pista de decolagem numa falta de cerimônia assombrosa. Logo é a vez de gafanhoto achá-la fascinante. A luz de nossa câmera perturba seu nascimento. Às vezes parece que ela fecha os olhos na esperança de que, ao abri-los novamente, nós tenhamos desaparecido. Em vão. Alice se mexe, tenta se livrar de bichos inconvenientes, atraídos primeiro pela luz da câmera, depois por ela. Assim que consegue, volta a dormir. Às vezes tenta ignorá-los, porque muito cansada. Mas insetos de todo tipo a perturbam. É obrigada a abrir seus olhos de novo. Com a patinha, dá um safanão. E assim vai tirando o corpinho de dentro da areia. Esse movimento já a exaure e ela respira pela boca várias vezes. Então espicha o nariz bem para cima e olha. Olha muito. Parece estar vendo as estrelas pela primeira vez. Esse é o mundo, afinal. Por esse instinto poderoso que a sustentará enquanto viver, Alice sabe que precisa emergir durante a noite, antes que urubus e outros pássaros baixem sobre a praia para caçá-la. Alice parece atrasada e começamos a ficar aflitos. Mas então o sol aponta no horizonte, apenas uma promessa de luz. Alice abre seus olhos.
Dessa vez não os fecha mais. Limpa a areia do olho direito com uma patinha, a do olho esquerdo com a outra e desanda a correr rumo à água. Há mais de 100 de metros entre ela e o rio. A jornada é arriscadíssima. Alice sobe e desce dunas que, diante de sua pequenez, devem parecer montanhas. Para apenas uma vez, quando escuta grito estridente de gaivota. E volta a correr. Quando chega mais perto do rio, não há apenas areia, mas vegetação rasteira. Para ela, deve se assemelhar à floresta. Alice não hesita. Segue adiante, correndo, correndo para a vida. Alice finalmente mergulha no Xingu. Pela primeira vez. Ela nada sem que ninguém a tenha ensinado a nadar. Vai sumindo na água, minúscula. Olhando de longe, as tartaruguinhas são todas iguais, mas quando as olhamos de perto, tornam-se únicas, com traços singulares, assim como personalidade. Alice era particularmente nariguda e quase desengonçada. Havia filhotes mais bonitos, havia filhotes maiores, havia filhotes mais espertos. Nenhum deles era Alice, que vimos nascer e lutar para se tornar ser desse mundo. Alice tem sua chance. Ela conseguiu escapar de urubus em terra, mas a jornada pela água mal começou. Se escapar de tucunarés, piranhas e peixes diversos que a esperam logo adiante, como se estivessem em fila de refeitório de firma. Se escapar de jacarés, se escapar de pássaros de bico comprido, se encontrar um bando de fêmeas adultas para lhe servir de escudo, Alice um dia voltará ao tabuleiro do embaubau para botar ovos. E como a mãe, também será caçada de forma persistente pela fera que é humana. Alice desaparece na água para sobreviver. Sua existência poderá durar segundo ou século. Papel fere pedra. Audiolivres.